Boa noite. A situação dos presídios em todo o país é crítica, com dezenas de assassinatos e prisões tomadas por facções criminosas. E na Baixada Santista, como é refletido esse cenário? Para falar desse assunto, nós recebemos o advogado Marcelo José Cruz, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Santos. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Como a OAB Santos tem acompanhado aí a situação dos presídios no Brasil todo e especialmente os presídios aqui da nossa região, Marcelo? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos os telespectadores. A OAB vem acompanhando sempre muito de perto, não vem se furtando a situação do sistema prisional brasileiro, sobretudo aqui na nossa região, que é lamentável. A situação dos nossos presídios aqui na região... Não é diferente daquilo que a gente tem visto em outros lugares do país. De forma alguma. Ela é idêntica ao que nós estamos vendo, superlotação. Nós temos atualmente, no sistema prisional brasileiro, mais de 600 mil presos, sendo que deste número, pelo menos 250 mil são presos considerados provisórios. Aqueles presos onde não tiveram ainda uma sentença penal condenatória definitiva. E num país onde a lei maior, que é a Constituição Federal de 88, determina que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão, é um número realmente, no meu ponto de vista, excessivo demais. Entendeu? E por que isso está acontecendo, Marcelo? Quer dizer, os números que se ouve dizer por aí são de que 40% é o número que representa esses presos que ainda não foram julgados, ainda não tem, né, uma condenação, mas que estão detidos. Por que isso está acontecendo? Clamor público, né? Tudo já inicia-se através do clamor público, né? A onda de crimes aumentou efetivamente, há uma exigência de uma cobrança efetiva do nosso judiciário, que por sua vez, muitas vezes, né, acaba se vendo naquela situação de impor o rigor da lei, só que não necessariamente cumprindo os ditames legais, cumprindo efetivamente os princípios que regem a nossa Constituição Federal, que regulamenta o nosso Código de Processo Penal, que regulamenta o nosso Código Penal brasileiro. Atualmente, a orientação da mais alta Corte de Justiça do nosso país, que é o Supremo Tribunal Federal, é pela ocorrência das chamadas audiências de custódias. Em que consiste? O preso, ao ser autuado em flagrante, deve agora ser encaminhado a um juiz de direito. A presença de um juiz. A presença de um juiz de direito, que irá analisar naquele momento não o mérito do crime que ele está preso, ou seja, se ele é culpado ou inocente daquela acusação, mas que deve analisar a necessidade ou não de uma prisão cautelar, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva. Quer dizer, se ele pode ou não responder em liberdade, por exemplo, né, Marcelo? Ele deve Dependendo do crime, o juiz pode avaliar, bom, ele não representa um perigo imediato para a sociedade e pode responder o processo em liberdade. Perfeitamente. E muitas vezes até uma questão técnica, Irineu. Aos crimes cuja pena máxima não excedam a 4 anos, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritiva de direitos. Em que consiste? Prestar serviço à comunidade. Então, alguns crimes, pensando no mal maior, qual seria? Uma sentença penal condenatória. Ao ser condenado, aquele preso vai ter a sua pena substituída por prestação de serviço à comunidade, é um nonsenso mantê-lo preso até o final. Já que, ao final, com o mal maior, que seria uma condenação, o juiz irá substituir aquela pena por prestação de serviço à comunidade, me parece um nonsenso mantê-lo preso durante toda a marcha processual. Então, quer dizer, se a massa, né, carcerária está inchada, nós temos que ter realmente medidas, né, de urgência para que possa realmente se tornar mais eficaz essas orientações do Supremo Tribunal Federal. Mas, como você mesmo disse, talvez isso está principalmente ocorrendo pela pressão da própria sociedade, né? Quer dizer, a gente assiste todo dia tanta violência, que de alguma maneira isso se reflete na decisão do juiz no momento lá, que ele pode ou não oferecer uma pena alternativa, vamos dizer assim. Não tenha dúvida nenhuma, realmente. Antes do magistrado também é um ser humano. Claro. E, logicamente, né, vestido de sua toga, ele é imparcial naquele momento, tenta buscar realmente a decisão com a prova dos autos,
Mas realmente é uma situação muito delicada e complicada. As facções criminosas dominam os presídios também aqui na região? É a mesma situação que o resto do país, Marcelo? Que o resto do país. Realmente a situação, onde há um espaço, eu digo assim, onde há uma falha do Estado, né, uma carência, o crime organizado, ele acaba ocupando e fazendo às vezes que era do Estado da administração, que não o faz. E aí realmente, como o Estado da administração cochila, para não dizer dorme, há muitos e muitos anos no nosso país, realmente o crescimento dessas facções realmente é grandioso. Bom, a gente tem visto aí a mobilização do governo federal, o presidente Temer, o secretário de Segurança, todo mundo se mobilizando para tentar apresentar um novo Plano Nacional de Segurança, mas que a gente sabe, não é, Marcelo, que isso não é novidade nenhuma, quer dizer, eu acho que isso acontece naquele momento, né? Agora que a porta foi arrombada, vamos tentar resolver a situação. Mas essa situação no país já vem acontecendo há mais de 20 anos. O que pode efetivamente, na sua opinião, ser feito para tentar solucionar isso, Marcelo? O presidente Temer conhece muito bem o problema, né? Já há muitos anos que ele acompanha realmente esse tema de perto. E me preocupa somente enxugar gelo, né? O governo, então, o Estado da administração... Porque agora falam também fazer mutirão para saber quem que está preso e não devia estar preso, quem já tem sido solto. Destino verbas e agora fiz a minha parte. E, no meu ponto de vista, esse não é o ponto figadal da questão, né? Existe a ressocialização, efetivamente falando. Vamos manter presos? Vamos imaginar, então, sem medo de errar, que 1/3 desses 600 mil não deveriam estar presos. Seja por prisão provisória, que é inadequada de fundamentação, seja por já benefícios concedidos e ainda não cumpridos por falta de vagas. Sim, mas 400 mil deveriam estar presos. Tudo bem, é um número alto ainda no meu ponto de vista. E o que nós vamos fazer com esses 400 mil? Largá-los a todo tipo de sorte a partir da expedição de um alvará de soltura emitido pelo Estado? Ou seja, a partir de agora você está livre. Você não deve realmente mais nada à justiça. Por sua vez, você não serve para andar ao lado do Estado da administração. Você não pode mais prestar um serviço público, você não pode concorrer a um cargo público, né? A um concurso. O particular, por sua vez, vai ficar temeroso de também servi-lo. O que resta? O que realmente esperamos desses 400 mil, então? Qual é a alternativa que lhe resta a este ex-presidiário? Então, realmente, o problema, do meu ponto de vista, né, esse figadal, é muito maior do que realmente meros mutirões, destinações de verbas. Esse é mais um paliativo que daqui a pouco vai passar mais uma vez, vão esquecer e daqui a alguns anos ou daqui a alguns meses a situação vai voltar à tona de novo se outras atitudes não forem tomadas. Só para a gente encerrar, Marcelo, você falou aí a respeito da tutela do Estado. Um assunto que gerou muita polêmica foi a respeito do pagamento de indenizações para os presos que foram assassinados aí nos presídios lá do Amazonas, do Rio Grande do Norte. Esse preso ele está realmente sob a tutela do Estado. A família tem o direito de receber essa indenização do Estado? Toda vez que uma pessoa tiver um direito seu atingido, seja por um particular, seja pelo Estado, ela terá direito a pleitear a indenização. Obviamente, isso vai ser questionado, vai ser analisado no curso de um processo para efetivamente aplicar-se ou não aquela indenização. Mas comprovando-se aquele direito, aquela falha do Estado da administração, onde, no meu ponto de vista, é inegável, né, a fragilidade, a precariedade do sistema prisional brasileiro, restando comprovado isso, a família pode realmente pleitear a indenização. Agradecer aqui o doutor Marcelo José Cruz, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Santos. Marcelo, muito obrigado, pela entrevista. É sempre um prazer, Irineu. Eu que agradeço. Uma boa noite para você. Boa noite. Servidores municipais de Cubatão e trabalhadores das empresas terceirizadas do município fizeram um protesto hoje de manhã em frente ao Hospital Municipal da cidade. Os motivos, mais uma vez, são os atrasos dos salários e benefícios.
O hospital foi escolhido como local do protesto, porque desde que tomou posse, o prefeito Ademário Oliveira transferiu o gabinete para a unidade de saúde, com o objetivo de acelerar a reabertura do hospital. Os trabalhadores reivindicam o 13º salário, pagamento das férias do ano passado e outros benefícios atrasados há quase um ano. São cerca de 6 mil servidores nessa situação, além de todos os terceirizados. A resposta que nós temos é que eles estão tentando resolver a situação, né? Só que ontem teve uma reunião, vereadores, prefeito e alguns funcionários, onde ele disse que iria fazer esses pagamentos entre ontem e hoje. Só que hoje nós já tivemos a informação que talvez somente na quinta-feira. Então, cada dia que passa, a situação ela vai se agravando mais ainda. Este diretor de escola fala que as aulas nas unidades municipais de ensino estão marcadas para voltar no dia 6 de fevereiro. Sem salário, ele garante que a categoria não retornará ao trabalho. Agora, mesmo pagando, a gente tem uma situação de calamidade pública mesmo nas escolas, até na questão infraestrutural para receber essas crianças. Então, a situação em Cubatão é bem complicada. O que falta de infraestrutura? Falta material básico, assim. Então, assim, a questão de iluminação das escolas, de limpeza, porque a Cursan também está estando de greve. A gente não tem o pessoal para limpar as escolas, não tem como receber as crianças em fevereiro, merenda escolar e carteira, uniforme. Então, assim, é bem complicado. A situação é de calamidade pública. Com toda essa situação de atraso nos benefícios, os sindicatos e os trabalhadores nos contaram que tem gente passando fome mesmo. Para não deixar essa situação acontecer mais, os sindicatos decidiram unir forças e montaram um ponto de arrecadação de alimentos, bem aqui em frente ao Hospital Municipal. Eles ficarão aqui por uma semana, então quem quiser ajudar pode vir aqui e trazer a sua contribuição. Marilene é um exemplo dessa triste situação. Trabalha como auxiliar de serviços gerais da Cursan há 6 anos. Com o marido doente e a filha desempregada, seu salário é a única fonte de renda da família. Dia 18 de novembro, meu esposo teve um AVC, entendeu? E aí ficou mais complicado ainda, né? Porque a situação já estava difícil, porque eu pago aluguel, eu pago R$1.000 de aluguel, entendeu? Então eu preciso do pagamento, dos benefícios da Cursan, porque me ajuda, entendeu? E agora sem a cesta básica, pior ainda, entendeu? A gente quer sensibilizar a população mesmo de poder ajudar vocês de alguma forma. Sim, com certeza, porque está faltando tudo, entendeu? Está faltando tudo. Daqui a pouquinho começa a cortar a água, a luz, porque a gente não tem dinheiro para pagar, entendeu? Então a gente precisa realmente de ajuda. Em nota, a Prefeitura afirma que possui os recursos para o pagamento dos ordenados de dezembro, convênio médico e férias à Cursan. Porém, vem sendo buscada uma forma de viabilizar legalmente a quitação das pendências, já que a empresa estaria impedida de receber. Até o final do mês, a administração municipal pretende definir a forma de pagamento do 13º salário de 2016 a todos os servidores, bem como os valores atrasados referentes a férias e horas extras. Assim que resolvidas estas pendências, serão tratados os demais benefícios. E os problemas financeiros não param em Cubatão. Os 460 funcionários da Translíder, concessionária do transporte coletivo municipal, cruzaram os braços hoje de madrugada porque não receberam. Nenhum dos 59 ônibus circulou hoje. Os funcionários se reuniram na frente da garagem da empresa à espera de uma resposta. Além do salário de dezembro, eles não receberam as férias e outros benefícios estão atrasados há mais de um ano. Desde o 5º dia útil aí que ela não fez o pagamento do salário dos trabalhadores. Já está sendo 11 dias de atraso, a gente deu 4 dias de prazo para eles por causa da mudança da prefeitura, porque tem subsídio envolvido, né, no pagamento da empresa. E infelizmente, aí, como eles não deram nenhum retorno para nós, hoje de madrugada a gente fez uma assembleia e o trabalhador decidiu que vai paralisar o trabalho, voltando só quando o dinheiro estiver na conta. Não é só o salário, né? São benefícios também atrasados. Os benefícios também atrasam. Hoje a gente tem o plano de saúde e o convênio odontológico aí em atraso também. Segundo ele, a concessionária alega queda de arrecadação por causa da falta de um repasse da prefeitura de 60 centavos por passagem. A gente vem conversando com a prefeitura, especialmente com o vice-prefeito, há quase uma semana, para mostrar para ele todo o cenário que vinha aí já há um certo tempo acontecendo.
Infelizmente, eles não conseguiram aí nem honrar o compromisso do subsídio, também nem apertar a empresa. E aí a empresa, ela diz que não consegue fazer o pagamento porque além do dinheiro que entra na empresa, o subsídio é uma parte importante aí para poder fazer esses pagamentos. De acordo com o sindicato, cerca de 22 mil pessoas utilizam o transporte público em Cubatão todos os dias. Para absorver a demanda e tentar suprir a ausência dos ônibus, todas as unidades do transporte alternativo estiveram nas ruas pela manhã. As linhas também foram remanejadas. Eu vim de lotação, porque eu não tenho que resolver as coisas aqui, tem que vir, né? Quem trabalha está se prejudicando também, mas paciência, fazer o quê? E os ônibus alternativos estão mais cheios por causa disso? É claro, né? Sempre está mais cheio, porque não tem ônibus. Aí tem todo mundo, vem amontoado, entendeu? Mas fazer o quê? Agora estou esperando a lotação. Já está esperando há um tempo? Já uns 20 minutos. Normalmente, demora mais ou menos o ônibus? Quando está... Porque tem várias linhas, né? Então demora menos, mas infelizmente é o caos que está em Cubatão em muitos lugares, a gente vai fazer o quê? No final da tarde, a Translíder pagou o salário de dezembro e a categoria decidiu voltar ao trabalho amanhã. Em nota, a Prefeitura de Cubatão informou que está analisando a possibilidade de aplicação de multa e outras medidas judiciais cabíveis contra a concessionária do transporte público na cidade por causa da paralisação de hoje. A administração municipal discorda do valor do subsídio e quer renegociá-lo. Parte da arquibancada da Vila Belmiro desabou na madrugada de domingo e danificou 3 camarotes do setor térreo. Ninguém ficou ferido. O clube informa em nota que o local passava por reformas e o trecho que caiu seria demolido. A previsão é que as obras para a recuperação do espaço durem 15 dias e não afetem a estreia do Peixe no Paulistão. O alvinegro praiano enfrenta o Linense no dia 3 de fevereiro, na Vila Belmiro. Um apartamento pegou fogo na Avenida Pedro Lessa, em Santos, na manhã de hoje. 4 crianças estavam na residência e um homem que passava pelo local viveu um dia de herói ao resgatar todas com vida. 4 crianças estavam sozinhas nesse apartamento na Avenida Afonso Pena, na Aparecida, em Santos. O pai tinha ido à padaria e a mãe estava no médico. Um ventilador de chão pegou fogo e queimou quase todo o imóvel enquanto os 2 estavam fora. Esta vizinha estava no andar de baixo na hora das chamas. Eu estava tendo aula de inglês com a minha professora na sala, meu filho estava dormindo, minha mãe estava dormindo. E nós escutamos os barulhos de estilhaço, de vidro. A princípio eu achei que fosse uma reforma no apartamento de cima do meu bloco, que estava em reforma, porque ele está recém-alugado. E aí as crianças começaram a gritar socorro, aí eu achei que fosse uma briga, eu fui para a janela. E aí quando eu fui para a janela eu vi as crianças, né, tinham 4 crianças gritando socorro, que é no último andar, e as labaredas saindo pela janela da sala. O incêndio começou por volta das 10h40 da manhã. Nesse momento, o eletricista Jorge Araújo da Silva estava passando pela avenida e quando viu uma fumaça preta saindo do prédio, não pensou 2 vezes. Subiu com uma escada e ajudou a resgatar as 4 crianças que estavam no apartamento. Quando eu olhei, eu vi 4 meninas pedindo socorro, desesperadas, querendo pular da janela. Aí eu parei, joguei o carro dentro da garagem do prédio, na frente do prédio, desci correndo e subi, não vi mais nada. Subi, aí tirei a bota. Quebrei o vidro do apartamento de baixo, do andar de baixo, para tentar ter acesso. E nisso veio um rapaz com uma escada. A gente esticamos ela o máximo possível, apoiamos em cima do muro. Aí eu subi e fui resgatando uma por uma, né? Comecei com a menor, que era mais nova, e depois foi as irmãs dela e a prima, se eu não me engano. Jorge diz que agiu pensando como pai. Eu vi nelas a minha filha, né? O desespero delas, minha filha. E o sentimento de pai, né? Foi em resgatar todas elas com vida. O Corpo de Bombeiros chegou pouco depois ao local, resgatou o cachorro da família e controlou as chamas. O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, sancionou hoje uma lei que proíbe a fabricação, comercialização e queima de fogos de artifício que fazem barulho. O documento foi assinado pela manhã no Paço Municipal. Agora a Prefeitura tem até 90 dias para regulamentar a lei e definir os órgãos que farão esse controle. A ideia não é causar nenhum tipo de prejuízo, mas sim uma readaptação, né? Poderá ocorrer normalmente o comércio de fogos de artifício, desde que enquadrados nessa aprovação
da lei que nós acabamos de sancionar no dia de hoje. O projeto de 2015 é de autoria do vereador Benedito Furtado. Ele afirma que o principal objetivo é proteger os animais e as pessoas doentes. De bebês, de pessoas, crianças, principalmente recém-nascidas, de portadores de algumas síndromes, por exemplo, as pessoas que têm Alzheimer, né? As crianças que têm, as pessoas que têm síndromes de Down, né? Os doentes, como qualquer doente, as pessoas de idade. Isso é uma tendência mundial. Eu trabalho com proteção animal e há muito tempo eu sonhava com essa iniciativa. E tudo tem a sua hora, né? A primeira lei que proibiu animais em circo foi Santos. É uma lei de minha autoria, né? Isso em 2005. Né? Ou seja, apenas 11 anos atrás. E naquela época foi uma comoção na cidade, as críticas e tal. Hoje, né, praticamente mais de 2.000 cidades brasileiras já proibiram, alguns estados já proibiram, né, e não tem mais nenhum circo no Brasil que tenha animal. Essa lei, ela é muito importante para os animais de uma forma geral, não só cães e gatos, as aves também são muito prejudicadas. Existem estudos científicos nacionais e internacionais em que comprovam que no caso das aves, elas começam a voar numa altura que não estão acostumadas para poder fugir do barulho. E aí elas ficam totalmente desorientadas e começam a bater nos obstáculos e aparecem centenas delas mortas, como aconteceu no Réveillon em 2010 da Nova Zelândia, por exemplo. Na prática, isso significa que jogos de futebol, desfiles de carnaval, réveillon e festas populares em geral só poderão ter queima de fogos com efeitos visuais. Eu não acho certo, porque é uma tradição nossa, né? De quem gosta de futebol, gosta de esporte, de ter os fogos na abertura das partidas. Eu acho chato isso, vai fazer falta. Eu sou contra porque eu sou diretor de banda carnavalesca, né? Eu acho que tem que ter um limite, né? De horário e tudo, mas assim, o carnaval sem fogos, os festejos, acho que perde um pouco da graça. Acho que deveria ter um bom senso, né? Um meio termo sobre isso. Essa é a minha opinião. Para o gerente dessa loja de fogos de artifício, a nova lei significa prejuízo. O comércio existe há 6 anos. Os fogos com barulho representam de 80% a 90% das vendas. Fogos coloridos durante o mês todinho, você vende 3% a 5% de fogos coloridos durante o mês. O resto é estampido. Como é que você paga um aluguel? Ele também afirma que o número de funcionários terá que diminuir e a loja corre o risco de fechar as portas. Fora da época, nós geralmente temos de 3 a 4 funcionários. Depende do movimento, a gente coloca mais um ou não, tal. Mas nas épocas que é carnaval, festas juninas, fim de ano, a gente coloca de 10 a 14 funcionários, às vezes até 15. Né? Que infelizmente nessa época nós não vamos precisar. Eu não vou vender nem estalinho para as crianças porque faz barulho. Fogos que têm efeitos visuais, eles estão garantidos, preservados. No Réveillon, o que nós temos na cidade, um espetáculo que é reconhecido e conhecido aqui na cidade, no Brasil e no mundo, eu diria, o Réveillon nosso que é tradicional, preserva os efeitos visuais, né? O bonito da queima de fogos justamente são os efeitos visuais ocasionados pelos fogos. Isso está absolutamente garantido. Então, nenhum evento, nem o Réveillon, nenhum outro evento da cidade tem algum tipo de prejuízo com a aprovação da lei. Ao contrário, a cidade tem ganhos, a população tem conquistas, porque o maior patrimônio de Santos é a qualidade de vida. E com essa medida, nossa qualidade de vida vai estar preservada e, eu diria, ampliada. A Câmara de Vereadores de Santos anunciou hoje em entrevista coletiva que não tem poder para reverter o aumento da passagem do ônibus municipal conforme pedido da Defensoria Pública do Estado. A coletiva aconteceu na sala da presidência e reuniu vereadores membros da mesa diretora. Foi apresentado esse documento da Defensoria Pública do Estado, encaminhado à Câmara na última sexta-feira. O órgão pede que o Poder Legislativo de Santos faça uma sessão extraordinária para derrubar o decreto do aumento da tarifa de ônibus. A Defensoria Pública recomendou que nós fizéssemos uma sessão extraordinária para a derrubada de um decreto e a gente aqui então está comunicando o que é legal, que é impossível, né, do ponto de vista legal, do rito legal, uma audiência extraordinária e, em segundo ponto, não existe no escopo jurídico derrubada de decreto feito pelo Poder Executivo. Segundo o presidente da Câmara, o aumento da passagem não tem obrigação de passar pelo Legislativo. Os vereadores, em momento algum, são consultados para aumento de tarifa, isso é de questão exclusiva do prefeito, tampouco isso passa
pelo Poder Legislativo. Isso não vem através de projeto e não carece de apresentação ou aprovação dos vereadores. O aumento da passagem de ônibus em Santos aconteceu no último dia 8 de janeiro. A tarifa passou de R$ 3,25 para R$ 3,85. O prefeito e os secretários municipais de Guarujá se reuniram hoje de manhã com a direção da Universidade Santa Cecília. O objetivo foi firmar futuras parcerias com a instituição de ensino. O encontro aconteceu na própria universidade e serviu para estreitar os laços entre a Unisanta e Guarujá. A vinda da universidade, junto com a prefeitura, obviamente nos propicia um salto de qualidade em muitas ações que podem ser desenvolvidas, tanto na questão ambiental, na questão da saúde, da educação, do esporte em especial, que a Unisanta leva essa marca para o mundo todo. Então, essa interação entre os secretários, de nossos diretores, professores e diretores da Unisanta, tenho certeza que vai ser bastante profícua, muito proveitosa e que o ganho maior é a cidade do Guarujá. Agora, um cronograma de atividades deve ser organizado entre os diretores do complexo e os secretários municipais da cidade. As secretarias da prefeitura, como as diretorias e coordenações do campus da universidade, desenvolverão estudos e criarão planejamentos e programações conjuntas para que tanto a prefeitura como a reitoria possam definir quais serão os critérios e as metas a serem desenvolvidas para os próximos 4 anos.